Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É, Começou um ano e a gente não se vê já faz uns 15 dias, deu uma pausa, mas eu gostaria de retomar, né? E hoje a gente vai começar um novo estudo, no novo ano, né? É um estudo interessante porque vai associar alguns que a gente já fez e vai trazer outros para compor, né? São 7 estudos, na verdade, a gente já fez acho que dois ou três, eu acho que dois, não sei. Esse vai ser o terceiro, depois a gente vai fazer o resto. Então, convido vocês a me acompanhar, né? Também, só lembrando, eu sempre esqueço de falar, mas lembrando que se você quer que esse canal, se você gosta e quer que o canal atinja mais pessoas, compartilhe os vídeos, ou então só você assistindo já é super interessante, né? Se você também se inscrever, é muito importante para o canal, né? A plataforma entende que ele é relevante, então mais pessoas vão receber a chance de assistir os vídeos, tá? Então, seria esse o recado. Esse estudo, eu coloquei o nome de A Profecia Mais Histórica, na verdade da Bíblia, né? Mas lógico, a gente está falando da Bíblia. A profecia mais histórica porque ela é diferente das outras, ela não é uma visão em que o profeta vê animais diferentes, alados e coisas estranhas, né? Não, ele está falando como se estivesse narrando uma história. E é uma profecia bem grande, porque, na verdade, essa profecia ela está no capítulo 11 de Daniel, mas ela começa no 10 e acaba no 12. Então, são quase 3 capítulos completos, porque tem um pouquinho de coisa que Daniel fala no capítulo 10, aí entra Gabriel. Assim que entra o anjo Gabriel, começa a revelação para Gabriel, certo? Essa revelação vai ficar grande parte do capítulo 10, todo o capítulo 11, e o capítulo 11 são 45 versículos, né? 45 versos da Bíblia, depois o capítulo 12 todo. Então ela é bem extensa. E a gente tem que sempre olhar globalmente, né? Ela inteira, não dá para olhar só um pedacinho, nem tirar pedaço fora, não dá. Então a gente vai analisar, vai ser 2 estudos, só da parte do capítulo 11, são 2 estudos agora. Esse vai ser o primeiro. Tá? Eu vou tentar cobrir mais ou menos a metade e depois a outra a gente completa no próximo estudo. Eu vou fazer uma introdução, algumas coisinhas que eu já falei, eu vou pensar algumas coisas que eu já falei, talvez não com tanta ênfase, para a gente ter em mente isso ao estudar, que ajuda bastante, né, quando a gente faz isso. Tá? Uma coisa talvez eu não tenha dado essa ênfase e espero dar agora. Né? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é a primeira promessa da Bíblia. A primeira promessa da Bíblia está em Gênesis 3,15.
ela é o que dá esperança para o homem, porque Cristo venceria, né? É só isso. Mas vence quando? Vence na grande tribulação. Ele já venceu na cruz, mas ele vai vencer na grande tribulação também. A besta, certo? Então veja, é interessante. Vamos ler isso aqui, vamos entender, porque as traduções não transmitem a verdade do texto, né? Porque isso se convencionou já desde que os apóstolos morreram. Eu já tenho falado isso bastante para vocês, né? O antissemitismo fez com que se tirasse daqui, né, o sentido correto. E para colocar a igreja, para colocar outras coisas no lugar de Israel, e ficou um texto meio sem sentido. Tá? Então nós vamos tentar dar o sentido para ele agora, respeitando o original. Tá certo? Então veja lá, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Tá? Você e a mulher. Você quem? Ele estava falando para o diabo, certo? Que era o diabo, a antiga serpente é aquela serpente do Éden, né? Antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então é esse personagem que conversou com Eva no jardim, através, né, ele usou uma serpente, né? Então, veja o que acontece ali. Porém, inimizade entre você, a serpente, o diabo, e a mulher, que é Israel, não é a igreja, tá? É Israel. Jesus nasceu de Israel. Maria era judia, José também, tá? Ele descenderia de Sete, né, o terceiro filho de Adão, para chegar a Abraão, né? De Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó ele pegaria a tribo de Judá e nasceria da descendência de Davi. Só isso. Senão perde tudo aqui. A igreja? Como assim a igreja? Nasceu da onde? Da igreja? Né? Então não, vamos entender. A mulher aqui é Israel. Tá? Entre a sua descendência, aí já está errado. Ele está no singular. Veja o restante. E o descendente dela. Por que aqui ele fala o descendente dela, que é um, que é Cristo? A mesma coisa está escrito lá, entre a sua descendência, não, entre o teu descendente, está no singular, no genitivo, certo? Segunda pessoa do singular, masculino genitivo, ou seja, de posse, né? Então, o teu descendente, descendente dele, certo? Então, entre a mulher, entre Israel, então ele odiaria o povo de Israel, certo? O diabo vai odiar o povo de Israel, vai tentar destruir o povo de Israel, a história toda a Bíblia. Ele odeia Israel, certo? Até hoje, né? Só para a gente lembrar, até hoje. Ele odeia Israel, certo? Ele quer destruir Israel. Então, por que ele quer destruir Israel? Isso é importante entender também. Eu vou já botar agora. Porque veja, o que é importante? Jesus nasceria da descendência de Israel. Se ele conseguisse acabar com Israel, não nasceria Cristo. Estaria feito, todo ganhou. Não, mano, Deus não ia deixar isso. Mas ele ia tentar. Certo? E tentou várias vezes. E quase conseguiu algumas. Tá? É interessante isso. Então veja, ele odiaria Israel, e alguns da igreja também odeiam, né? Mas odiaria Israel, né? E esse, o teu descendente, vamos voltar lá. Inimizade entre você e a mulher, Israel. Então ele odiaria Israel. E a sua descendência, a sua descendência e o descendente dela. Então a sua descendência está errado, tá certo? Está errado. Ali é masculino singular. O teu descendente. Só isso, tá? Israel e o teu descendente. O teu descendente é a besta. A besta viria no fim. A gente vai ver daqui a pouco. Ela vem lá na grande tribulação. E ela vem para destruir Israel. Fazer tudo que o diabo sempre quis, é destruir Israel. A obra-prima dele vai lá tentar destruir Israel, na grande tribulação. Então, a sua descendência e o descendente dele, o teu descendente, a besta, e o descendente dela, o descendente de Israel, tá? O descendente de Israel, ele vai, veja, a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela, que é Cristo, lhe ferirá a cabeça. Então, Cristo vai ferir a cabeça, mas é literal.
É literal isso aqui? A gente tem que entender, é mais complexo. Ele ferirá a cabeça da besta, né? Da besta, do descendente dele, né? Do diabo, descendente do diabo, que é a besta, vai ser ferido na cabeça. E você, que é o diabo, lhe ferirá o descendente dela, que é Cristo, ferirá só o calcanhar. Por que o calcanhar? Porque Cristo viveu de novo. Ele ressuscitou, pronto, acabou. Tá? Foi uma ferida no calcanhar. Agora, por que cabeça? Deem uma olhadinha aqui embaixo. Aqui embaixo vocês vão ver, eu coloquei as duas palavras que a gente tem ali para saber. O descendente, ou a semente, né? O descendente, né? Do diabo, tá? Zera, né? É porque é mais demorado no Z. E a outra palavra, assim, amarelo, zera. E depois, roxo, né? Ou ros, né? Tanto faz. Você é só questão de pronúncia, né? Do S ou SH. Quando você olha a palavra ros ali, ela significa cabeça. Mas por que, o que tem mais que cabeça? Por que ele botou a cabeça? Por quê? Porque a gente estudou que quem vai invadir é Gog e Magog no final, para destruir Israel. E Gog e Magog é o príncipe de Ros. Ele vem da Rússia. Só isso. Ele vem da Rússia e é islâmico. Né? E ele revive o Império Otomano. Por isso que ele é chefe de Meseque e Tubal, que representam a Anatólia, com certeza. Né? Então veja. Ele está usando aqui o termo que ele usou em Ezequiel. E o que vai acontecer lá no final. Está predito aqui. Ele vai esmagar o roxo, o príncipe de Ros. O Ros, aí é o Ros. Ele vai esmagar o Ros. Não necessariamente a cabeça do Ros, porque ele vai matar o Ros e vai botar vivo no lago de fogo. A Bíblia fala isso. Então, ali é para a gente entender que o Ros aqui é aquele da Rússia. Que vem, tem um estudo só sobre isso, vocês dão uma olhada com calma lá, que está tudo lá. Tá, então, continuando aqui, vamos ver agora o próximo verso que eu coloquei aqui, que é Gálatas 3,16, que ele vai fazer a gente entender mais fácil, que na verdade Gênesis está falando de um só. É um descendente da mulher, que é Israel, e é um descendente do diabo, que é a besta, só. Tá? Gálatas 3,16 então. Assim também as promessas foram feitas a Abraão, ao descendente, ao seu descendente. Tá? Promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Engraçado que Jesus também é descendente de Abraão. Por quê? Porque Abraão está na descendência. Vai ter que passar por Abraão. Né? Então ele é descendente de Abraão. A promessa é refeita para Abraão. Certo? E é o descendente de Abraão, que é Cristo. Assim como é da besta. Como é do diabo e a besta. A Escritura não diz e aos seus descendentes, aqui no Gálatas 3,16 ali. E aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Cristo é o descendente de Abraão, da mulher, que é o Israel, e enfim, é a mesma coisa. Tá? Esse é o conceito é o mesmo. Tá? Só que aqui está partindo de Abraão e não de Israel no sentido geral, né? Parte de Abraão. Só queria destacar, olhando aqui embaixo, vocês vão ver esperma, semente, descendente. Usa a palavra esperma no grego, né? Que é semente ou descendente, né? E agora, em Tessalonicenses, nós vamos entender mais um detalhe novamente, que é uma só, uma pessoa só. Tá? Isso é importante. Veja lá, 2 Tessalonicenses 2, 3, 8 e 9. O 3, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha apostasia, porque eles estão falando que Jesus já teria vindo. E Paulo, não vai acontecer isso, não falem isso. Não vai acontecer de modo nenhum antes que venha apostasia e seja o quê? Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não são os homens da iniquidade, os filhos da perdição, não. É o homem da iniquidade, o filho da perdição. 8. Então se revelará o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Então, peraí, Jesus vai matar com o sopro da sua boca, então Jesus está vindo. Ele vem e mata ele com o sopro da sua boca. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Está na vinda de Cristo, tá? Cristo vem e destrói a besta. Esse é o iníquo, é o iníquo, tá? Que vai aparecer. Ele é o descendente do diabo, que vem para destruir Israel. Israel, tá? Você não confunde tudo, tá? O 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, tá? Ele não vai agir por ele. Por isso ele é descendente da serpente, do diabo. Ele vai ter esse descendente que é para tentar a última vez na história, não tem mais tempo, destruir Israel. Ele está tentando o tempo todo. Israel já teve 3 grandes guerras. Estão sempre tentando, mas não vai conseguir. Agora no final ele vai dar o gás final, o sprint, tudo que ele tem para destruir Israel. Não vai conseguir, certo? Porque, lógico, tá do lado de Deus. Ou seja, Deus vai deixar de morrer quem ele quiser. Depois ele vai preservar o seu povo. Não tem história. Ninguém consegue driblar isso. Porque Deus tem o poder na mão, sabe tudo, né? Invencível. Tá? Então, o aparecimento do iníquo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o homem do pecado, é um indivíduo só. É a besta descendente do diabo, tá certo? É importante entender isso, senão a gente fica boiando e viajando, né? E tentando localizar alguma coisa por aí pela história e não dá certo. Eu botei um quadro aqui geral, que eu vou só explicar para vocês terem uma ideia bem geral, não vão passar um por um, né? Lógico. Mas vejam, aqui tem 7 estudos. Eu falo estudo, talvez seja melhor, 7 profecias. Elas são conectadas, é a mesma profecia, dita 7 vezes de forma diferente, tá? Então você tem, elas são mais parecidas ali no bloco em Daniel, 2, 7, 8 e 11. Nós estamos em 11 agora, depois nós vamos fazer o 8, tá? Aí vamos completar, porque a gente já fez o 2 e o 7, então vamos fazer o 8 e o 11. Aí depois vai sobrar Apocalipse 12, 13 e 17, tá? Então, Daniel 2 foi o sonho de Nabucodonosor. Ali Deus estabeleceu os 5 reinos, né? Os 5 reinos, alguns acham que é 4, não, tem o 5º reino. Inclusive tem a identidade desse reino, que ele é árabe, né? Então é um reino islâmico, tá? Então tá lá Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Império Otomano, que é o 5º reino, que é o que dominou Roma, tá? Agora veja, isso continua no Daniel 7 também, o mesmo padrão. Depois muda um pouquinho o padrão dentro da mesma forma, digamos assim. Ele tira a Babilônia e tira Roma. Fica só Pérsia e Grécia. A Pérsia é só para começar ali os reis da Grécia e a coisa vai acontecer no rei da Grécia. Porque daí tem um deles, que é o Império Seleucida, um dos 4 generais, Império Seleucida, da onde sai o chifre pequeno, que é a besta. Mas ali não, o chifre pequeno que sai de Seleuco, ele é o tipo da besta. Não é a besta, ele não cumpre. Ele não tem como cumprir. Jesus fala que está no futuro, a vinda da besta, lógico, mas ele é o tipo, ele prefigura, pelo que ele faz com Israel, ele prefigura o que ele faz no templo e assim por diante, ele prefigura o que vai acontecer quando a besta chegar, tá? Então, por isso que embaixo eu coloquei lá, otomano, chifre pequeno, otomano recuperado da ferida de morte. Então surge novamente esse chifre pequeno, que seria um título da besta, né? Ele vem e é o mesmo. Tá? O capítulo 11, mesma coisa, a gente vai estudar agora, um por um, né? Os 4 últimos reis mencionados da Pérsia, né? Aí o Gabriel vai direto para o rei da Grécia, né, que é Alexandre o Grande, porque eles já não oferecem nenhum risco mais para eles, né? Acabou. Então ele parte para o outro. Aí porque ele vai mexer só do sul do norte, do norte e sul, norte e sul, norte e sul o tempo todo. Tá? Então o do norte é o mais forte, que é o Seleuco, da onde vem o antigo Epifânio IV, que é o tipo. Tá? Depois disso, quando chegar no antigo Epifânio IV, a gente vai parar e continua no próximo estudo. Vocês vão ver que no estudo, eu vou voltar no antigo Epifânio IV. Ele é o 8º rei dos Seleucidas e ele vai pular lá para a volta, para a chegada da besta.
pro final, certo? É impressionante, porque ele é um tipo e ele vai direto para o antítipo, ele vai direto para o cumprimento, ele sai do que prefigura, vai direto para o cumprimento, tá? É isso que nós vamos ver. Tá? E depois em Apocalipse acrescenta 2. Vocês estão lendo lá que começa em Babilônia, o Daniel, sempre Babilônia. Mas acontece que quando chega aqui em Apocalipse 12, por que sobe 2? É simples. A visão do 12 é do dragão, que é o diabo, é a visão do diabo. O diabo é dito que ele tem 7 cabeças e 10 chifres, que são as características dos 10 reinos, né? E de todos os impérios que ele usou para destruir Israel. Tá? Que são as 10 cabeças. As 7 cabeças, aliás. Então, a cabeça que ele tentou destruir Israel desde o começo. E a Bíblia rastreia todos os reinos. Ela pega Egito, quando eles foram para lá, e eles eram só uma família, né? Mas eles foram lá e cresceram e tornaram-se uma nação. Então, Deus manda Moisés trazer para o deserto, e lá ele cria essa nação, né? Ele estabelece essa nação, divide a terra, faz tudo que tem que fazer, certo? Então, o primeiro a tentar destruir Israel foi o Egito. Depois nós temos a Assíria. A Assíria destruiu as 10 tribos do norte e depois destruiu praticamente todas as cidades muradas e as que não tem muro mais ainda. Liquidou com todo Judá ali. Quando ele foi pegar Jerusalém, Deus falou, não, agora não. Aí, depois da intercessão do rei, pedindo para Deus e tal, ele mandou o Isaías falar para ele falar para o rei que não vamos jogar nenhuma flecha sequer aqui. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu, foi no arraial dos assírios e matou 165 mil assírios, soldados. Acabou. O imperador levantou e quando acordou, viu aquilo, foi embora, certo? E então acabou. A Síria teria acabado todo Israel. Faltava só Judá. Teria acabado tudo, mas Deus não deixou, lógico. Tá? Então, quando o Egito e a Síria foram muito utilizados, né, pelo diabo para destruir Israel. Então tá lá. Tá no Egito, foi o primeiro, o segundo foi a Síria, terceiro foi a Babilônia. Aí emenda no outro. Aí começa tudo igual. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Otomano. Tudo normal. Tá? Só que ele tem 2 anjos porque ele está se referindo ao diabo, que é o dragão. E o dragão começa a tentar destruir Israel desde o começo. Não de Babilônia. Tá? Babilônia é porque lá estava com Nabucodonosor. Nabucodonosor está na Babilônia. Ele começou de lá. Mas aqui, quando Apocalipse, ele volta para o início, desde o Egito. Tá? Então é isso. Aí ele vai fazer 3 séries, vai introduzir ali a besta. Certo? E aí eu queria mostrar para vocês... Eu acho que eu botei o texto depois, mas eu vou mostrar para vocês aqui no último quadrinho, tá? Do lado do Apocalipse 17, na verdade, o último quadrinho que vocês estão vendo. Embaixo tá lá otomano, né? Aí vai falar assim, a besta, que eu peguei só um pedacinho do verso do Apocalipse 17, 11. A besta é o 8º rei e um dos 7. O 8º rei é o Seleucida. Então, dos Seleucidas é o 8º rei, o tipo. E a besta, ele é o 8º rei, porque são 7 cabeças, 7 reis, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Otomano. São 7. Mas por que 8? Porque o Otomano sofreu uma ferida na cabeça. E ele perdeu a Primeira Guerra Mundial e ele se desfacelou. Mas ele conseguiu manter pelo menos a Anatólia toda, né? Toda a Turquia. E agora eles estão tentando voltar, estão em 3 ou 4 frentes de guerra, tentando recuperar o território que eles tinham lá no Império Otomano. Tá certo? E eles vão reviver e vão reviver através da Rússia. Isso, tudo bem, isso é outra coisa. Mas esse o problema. Quando ele reviver, então a Bíblia usa esse trocadilho aí de 8º rei. O 8º rei das 7 cabeças mais a 8ª revivida, que se torna assim um 8º, né? Para ficar semelhante ao tipo. O tipo é o 8º rei, né, da dinastia Seleucida. Só isso, tá? Mas isso aqui é uma complexidade, a gente vai estudando aos pouquinhos, eu vou sempre mostrando o quadro para ficar mais claro, tá? Depois a gente volta a ele, sem dúvida. Então vamos seguir aqui. Eu mostrei, na minha Bíblia, a NAA, né? Nova Almeida Atualizada, de estudo, ela é fantástica. Ela tem esse quadro aí, achei muito bom o quadro, e
e tirei uma foto, um pedaço dele aqui, botei para vocês aqui, ó. Aqui no lado direito de vocês vai estar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Chega no antigo. Começa lá no primeiro, Seleuco I Nicátor, aquele lá era general de Alexandre, quando Alexandre morreu. Ptolomeu I, mesma coisa, era general de Alexandre. Ele é o primeiro dos Ptolomeus, né? Do rei do norte, do sul, aliás, do sul porque é Egito. Tá? Até hoje se fala em Israel, se você for lá, o sul é no Egito e o norte é na Síria, aonde era a capital do império gigantesco dos Seleucidas. Tá? Então nós vamos fazer a viagem do Seleuco I até chegar no Antigo. Aí hoje paramos ali. Depois a gente pega dele e dá o pulo e vai até o final. Tá certo? Então vamos seguir aqui. Eu vou pegar então alguns versos aqui só para a gente entender o início ali. E aí vamos seguir a sequência, tá? Verso por verso nós vamos ter que fazer, tá? Daniel 10:1. Daniel 10, lembre-se que é o começo, né, de tudo. É o 10, 11 e 12, é uma coisa só. Lá no começo, então, vou mostrar aqui para vocês onde é que ele estava, qual é o momento que ele estava. No terceiro ano de Ciro, aqui embaixo, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Belsazzar. Belsazzar é o filho de Nabonido, que era o que estava lá no trono, o pai estava viajando e ele estava no trono quando Babilônia foi conquistada por Ciro, tá? Então, Belsazzar, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entende a palavra e teve entendimento da visão. Grande conflito é muita guerra, até o final. Daniel 10:21, então. Agora pulamos pro 1 pro 21, só para a gente entender. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. Você sabe o que é o livro da verdade? É o livro que conta a verdade a respeito do futuro. Ora, o que conta a verdade a respeito do passado? Livro de história. Então, a profecia histórica, porque ela é a história do futuro. Só que Deus já sabe antes. Tanto faz olhar para trás ou para frente, é igual para ele. Para nós, não. Então, ele olha e conta a história do futuro. E a gente já sabe a sequência. Pronto. Não podemos mexer nisso, né? Porque foi Deus que estabeleceu, né? Tá? 10:21. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. É esse livro fantástico, né? E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, que é Jesus, o príncipe de vocês. O príncipe do povo de Israel. Né? Vocês, porque está falando para Daniel. Tá? Sempre lembrar disso. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Resumiu lá, né? O que está no livro da verdade. É a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, e um quarto rei será muito mais rico que todos eles, certo? Então, esse quarto seria o mais rico de todos. Vamos analisar quem é. Essa parte é simples, né? Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Ele vai fazer vai fazer a maior guerra de todas contra a Grécia. E vai perder, lógico. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O que aconteceu? Nós estamos no terceiro ano de Ciro. No início lá da profecia, né? Então, o terceiro ano de Ciro, Ciro estava no trono. Ele fala que depois dele virá ainda 13 e o quarto mais rico. Então, esses 13 é o Cambises, que veio depois de Ciro. Quando Ciro morreu, veio o Cambises II. Ciro II, depois Cambises II, certo? E aí, depois de Cambises, vem o falso Esmerdes. Aqui entra uma história muito complicada, porque, na verdade, esse Esmerdes seria o filho de Cambises, tá certo? Seria o filho de Cambises, o filho de Ciro, um filho mais novo de Ciro. Mas acontece que daí o Bardia também, ele é chamado de Bardia também, certo? E acontece que Cambises morreu, né? Numa coisa que ninguém sabe quem foi, porque o Dario provavelmente estava junto, né? Diz ele que estava junto. Né? E aí não ficou bem claro, ele só falou que ele morreu a morte dele. Não sabe se alguém matou ele, se ele foi um acidente ou se suicidou, não importa. Tá? Morreu lá, ninguém viu e ficou só o Dario. O Dario foi até onde estava o Esmerdes, lá tentando reinar, né? Ele usurpou o trono, ele não usurpou, porque ele era o irmão, era o filho legítimo de Ciro. O problema é que quando ele chegou lá, ele, junto com alguns outros líderes religiosos lá, eles prenderam ele e mataram ele.
dizendo que ele tinha, na verdade, o Heródoto conta essa história também, porque o Dario conta essa história, né? O Dario conta que Cambises matou o irmão e depois o Gautama, que era um mago, ele foi lá e aproveitou dessa situação e ele se fingiu de Bardia ou de Esmerdes, se fingiu. E eles descobriram porque ele tinha mandado, o Ciro tinha mandado cortar uma orelha dele. Eles descobriram que ele não tinha essa orelha, então eles tinham certeza absoluta. Foram lá e mataram ele. Citação da Britânica, o pessoal da Britânica é muito bom, né? Muito bom. Então eu vou dar uma fonte, vocês podem olhar lá. E aí vocês vão ver a história do mais ou menos todo o rolo, né? Então muitos historiadores mais modernos, eles acham que na verdade tudo isso foi realizado por Dario. Dario provavelmente tenha matado Cambises, né? E também matou o Falso Esmerdes com essa história que ele inventou para justificar matar o Esmerdes, tanto que deu uma revolta. Nem todo mundo aceitou. As pessoas, ninguém é bobo, né? Mas acontece daí, conseguiu abafar a revolta e ficou o Dario pronto. O Dario tinha também, ele tinha consanguinidade com o Ciro, né? Ele era meio da família, assim, mais de longe. Então ele fazia parte da nobreza, né? Aí vem Dario I, né? Que fica um bom tempo ali. O Dario faz 2 guerras contra os gregos e perde. Depois Xerxes é o mais rico. E esse junta um exército, um exército gigantesco. Ele tinha, os historiadores calculam, 300 mil soldados. É muita coisa. E conseguiu perder, né? Não tem jeito. Aí não tem jeito. Aqui embaixo, no finalzinho lá, Cambises, Falso Esmerdes, Dario, Xerxes, Britânica, editores, tal, da Enciclopédia Britânica, sobre Bardia, né? 5 de novembro de 2019. É bem recente o artigo. É bem interessante. Aí você vai ter uma visão geral do todo ali, saber que provavelmente aconteceu alguma coisa, mas também para nós não interessa nada disso, né? O interessante é que Deus sabe todos os detalhes, né? Daniel 11:2, então a gente já leu, tá? E é isso aí. São os quatro que passaram depois de Ciro. E aí acabou? Não. Ainda tinha 134 anos ainda imperadores persas, só que eles já não ofereciam nenhuma resistência, né? Eles tentaram tudo que tinham e perderam para a Grécia, com um número muito menor na Grécia, muito menor de soldados ganharam deles. Então eles ficaram, uma moral baixa e tal, e ficaram, o Artaxerxes, depois que é o filho de Xerxes, ficou só cuidando de reformar o reino e investir no reino, se fortalecer e tal, mas não adianta, a Grécia depois, a primeira chance, Alexandre veio para cima e acabou com tudo, né? E foi um passeio, né? Tá? Então, aqui eu botei, o Dario I fez uma guerra em 92, 492, depois uma em 490, e Xerxes fez a gigantesca em 480 e perdeu do mesmo jeito. Então, acabou. Aí, como o Império Persa, mesmo que continuasse, já não era mais forte assim, o suficiente, o Gabriel passa para o Alexandre o Grande direto, para poder não ficar também imagina, uma história gigantesca, né? Vários capítulos só da história da besta, não dá, né? Não ia dar. Então, aqui a gente tem o Daniel 11, verso 3. Depois desses 4, se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Isso é que a gente tem que entender. Tá? O poder para Deus, na Bíblia, não é o poder do império, é o poder do imperador. É isso que interessa. Ele faz o que quiser. Não é do império. Pode ser o império mais poderoso e o rei ser fraco. Não tem poder nenhum. Então ele não é poderoso. Tá? Um grande domínio, não só o território, mas o que ele pode fazer dentro do território dele. Ele faz o que quer. Como é que foi Alexandre? Só para a gente lembrar, Alexandre, ele em 336, o pai dele, Filipe II, da Macedônia, foi assassinado. E ele então tomou o poder, né? E o pai dele mesmo tinha dito para ele, olha, a Grécia é muito pequena para você tem que achar outro lugar. Era muito pequeno, lógico. Ele começou quase imediatamente a preparar toda essa guerra, né? E ele entrou em 34, quando ele atravessou para a Anatólia,
Ele entrou em 334. Teve uma batalha, 333 teve outra, já não tinha mais nem chance. Aí 31 ele teve uma batalha, mas o imperador já tinha fugido, ele só depois foi atrás e achou ele lá. Então mas foi muito rápido. Ele dominou a Pérsia muito rápido. Aí se imbricou depois lá para a Índia, lá para o fim do negócio. Mas os soldados, eles estavam empolgados enquanto eles estavam pegando ali no Egito, pegando todo, né, até uma parte do Egito, enfim, fizeram tudo que tinha que fazer, só que de repente ele queria entrar mais fundo, né, lá para o Oriente, entrar para a Índia e passar para não sei aonde. E os caras, por que nós temos que ir lá? Não, temos que ir até o fundo para dominar tudo. E aí o pessoal percebeu que começou a baixar um pouco o moral. Eles perceberam que não iam voltar para casa, que não iam mais ver a família. Você entende? Entende que grave isso? Mas o Alexandre tinha tanto poder sobre eles que eles estavam lá. Eles estavam lá. Não tinha como parar, não ia parar, ninguém parava. Ele teve que morrer, certo? É muito interessante. Então, ele fez o que ele quis com o exército dele, imagina com os outros, né? Com o exército dele. Aí isso é poder. Tá? Na Bíblia, isso é poder. Vamos fazer uma comparação, depois eu vou para a Bíblia de novo. Né? Vamos fazer uma comparação por fora aqui. Coisas que aconteceram recentemente. Vamos pegar a era do Donald Trump, né? O Trump, ele estava envolvido lá com o Irã, porque ele saiu do acordo de não proliferação de arma nuclear. E o acordo era uma farsa, porque eles não cumpriam mesmo, né? Mas a comunidade internacional fica criticando, porque esse era o objetivo, contra o Trump, porque ele era, digamos, nacionalista. Os nacionalistas estão em baixa, né? Eles querem acabar com o nacionalismo. Então, o globalismo tem que acabar com o nacionalismo, né? Lógico. Então, ele não é bem que isso, mas veja o que aconteceu com ele, né? Ele estava em guerra, eles tiveram que bombardear, depois foram bombardeados. E aí, de repente, a Nancy Pelosi, que odiava ele, né? Odeia, eu acho que ainda, né? Ela reuniu a Câmara abaixo, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e votaram que ele só poderia atacar se eles autorizassem. Então tiraram a prerrogativa principal do presidente. Pode iniciar uma guerra, ela não podia mais. Não pode mais. Então o que ele podia? Se ele falasse, estava errado. Inventaram história, levaram ele para 2 impeachment, quase que ele perde a presidência, impeachmentado. Sabe, não mandava nada. Não mandava nem dentro de casa, não mandava nada. Nem fazer uma guerra. Se fosse atacado mesmo assim, tinha que pedir licença para a Câmara. Não, coisa absurda. Não tinha poder nenhum. Então, dos 4 que eu coloquei lá, o Kim Jong-un, Xi Jinping, Putin e Trump era o menos poderoso. Trump não tem, vamos colocar assim, né, o extremo, Trump não tem poder nenhum. Né? Ele podia fazer o que tivesse escrito lá e ninguém discordasse, senão não fazia nada também. Aí depois vem o Putin. O Putin já consegue fazer grandes coisas. Né? Bom, ele vai acabar sendo, ele já é o presidente há mais tempo, né, na Rússia, e ele já mudou a legislação lá e foi indo. Ele pode ir, parece que até 2036, uma coisa assim, vai longe. Só isso já é um feito, né? Se ele envenena alguém, fica por isso mesmo, vai daqui, se defende lá, acusa lá e fica tudo por isso mesmo, né? Então é uma coisa assim, mas tem que dar explicação, né? Ele vai lá na frente, explica e tal, não sei o quê, não foi eu, tal, não foi ela. Então ele tem um monte de gente que cerca ele para proteger, né? Mas basicamente ele tem que dar explicação, mas ele é muito mais que o Trump, disparado, né? Não o país, o presidente. Aí vamos pegar o Xi Jinping. Xi Jinping faz o que quer, né? Não totalmente, porque ele tem que explicar para, digamos, o Partido Comunista. O Partido Comunista, eles têm, se pegar todos os membros do partido, são mais de 90 milhões, não é 90 mil, 90 milhões, dá quase a metade da população do Brasil é membro do partido, mas olha, depois tem as comissões, vai diminuindo, até alguns que ficam ali na volta dele, que são os mais poderosos. Mas ele tem que prestar uma certa explicação para ele, se vai fazer alguma coisa e tal. Ele tem ainda que dar alguma explicação, muito menos que o Putin. Mas vamos pensar agora em Kim Jong-un.
Kim Jong-un não explica nada para ninguém. Se ele quer matar, o Trump, digamos que ele estivesse, falam que ele está me envenenando, enfim. Eu acho que não, mas, aliás, desculpa, eu não tenho como dizer que sim nem que não, né? Porque é bem provável, se tem poder, ele pode fazer e passar ileso, né? Agora, o Kim Jong-un, se ele quiser matar, ele mata. Se ele quiser matar quase todo mundo, ele mata. Se ele quiser botar tudo numa guerra, ele põe. Se ele quiser estourar uma bomba, não sei aonde, ele bota bomba. Se ele falar, vamos fazer ninguém uma greve de fome agora, ninguém come. Ele fica sem comer. E ninguém vai reclamar. Ninguém reclama. Quem vai reclamar? Morreria. Só ao reclamar, morreria. Compreende? Então, isso é poder absoluto. Desses 4, o que tem poder absoluto no seu território é Kim Jong-un. E é assim que a Bíblia considera. Tá? Alexandre tinha no território dele, lógico, todo o poder, certo? Vamos ver um outro que tinha todo o poder, né? A gente vai entender isso aqui. Vamos pegar Daniel, 11:13 é o que a gente estava lendo já. Depois levantará um rei poderoso, reinará um grande domínio e fará o que quiser. Vamos ver quem podia fazer isso também. Daniel agora está falando para Nabucodonosor. Veja bem, verso 37. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. 38. Em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles estejam, onde quer que eles habitem, aliás. Mas veja, vamos pensar, se os seres humanos, ele deu poder nas mãos dele, sobre todos os seres humanos, onde quer que eles habitem, então seria a terra toda. Mas não é a terra toda. Ele é o menor território. Vocês vão ver, vou mostrar para vocês. Ele é o menor. Babilônia tinha o menor território dos 7 reinos, disparado. Eu vou dar o tamanho de todos os 7 reinos. É o menor território de todos. Minúsculo perto de alguns. Então veja, alguma coisa está errada. Então, significa que onde quer que eles estejam, dentro do território dele. É isso que a Bíblia às vezes omite isso, pensando que a pessoa vai ter bom senso, né? Então, é dentro do território dele, tá? E os animais do campo e as aves do céu para dominar sobre todos eles, né? Tu és a cabeça de ouro, tá? 39. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu. Então, peraí. Que reino veio depois da Babilônia? Medo-Pérsia. Esse foi o maior reino de todos os 7. O maior em tamanho. Muito poder também, lógico, mas o maior em tamanho. Muito grande. Tá? Esse era inferior ao seu. Mas como assim inferior? Ele tinha pelo menos 11 vezes o tamanho dele. Né? Então, por que ele é inferior? Porque o rei... Vamos só lembrar de uma coisa. Lembra quando Dario, o Medo, estava no poder e daí botou lá o Daniel como chefe, todo mundo e tal, e o pessoal começou a ficar com raiva dele. Mas vamos pegar esse cara, mas não tem como pegar. Não tinha, porque ele não tinha furo. Ele não deixava furo, não fazia nada de errado, estava tudo certo, era perfeito. Aos modos humanos, lógico. Então, o que aconteceu? É a religião. É o único jeito de nós pegarem. Aí foram lá, pediram para o Dario fazer um decreto e dizer, olha, vamos botar um decreto, durante tanto tempo as pessoas vão só poder orar para o rei. Né, para o imperador, não pode orar para Deus nenhum. Se orar para algum Deus, então ele vai ser morto e colocado para os leões comer. Ele achou legal, puxa, que legal, né? Entrou, que nem um pato, né? E assinou aquilo. Mas ele assinou sem saber o que eles queriam. Aí depois eles foram correndo ficar espiando o Daniel. O Daniel não fechou a janela e ficou orando. O que aconteceu? Foram lá. Na verdade, o senhor fez um decreto e tal. Sim, é verdade. Não pode, ninguém pode cortar isso aí. É lei dos Medos e Persas, ninguém pode voltar atrás. Ah, porque o Daniel aquele. Aí o imperador pensou, puxa, ele adorava o Daniel, e agora? E agora ele enrolou até o fim do dia, porque ele queria ganhar tempo, ele queria achar como livrar o Daniel, não tinha como livrar. Você veja aqui um grupo, né, de malfeitores, na verdade, né, um grupo de pessoas desqualificadas, vão lá, tramam a morte de alguém, usando o decreto do próprio rei, e ele não pode tirar. Ele não pode tirar. Ele podia dizer, não, vocês fizeram isso aí, o cara pensava, não podia, tinha que ir lá pro buraco.
Você veja que ele não tinha poder? Não tinha poder como Nabucodonosor. Nabucodonosor ia mandar matar todos eles ali. Porque fizeram errado. Agora, não, ele não podia fazer. Ele ficou lá sem dormir, pedindo para Deus para não deixar ele morrer. No outro dia, depois que ele tirou assim, aí ele podia. Certo? Então veja, esse é o problema. Ele não tinha todo o poder na mão dentro do seu território. Inclusive usaram ele para matar uma pessoa que ele gostava. E ele não tinha como impedir. Se não fosse Deus impedir, ele teria morrido. Compreende? Deu para entender isso aí? Então na Bíblia, o que tem grande poder é aquele que faz o que quer dentro do seu território. Ninguém pode falar nada. Esse é o que tem grande poder, tá? E depois fala que terá domínio sobre toda a terra, né? O grande domínio, aqui embaixo, fala que ele terá domínio sobre toda a terra. Esse terceiro, o 39, verso 39 aqui embaixo. Inferior ao seu, terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. Não é sobre toda a terra. Para começar, o império grego-macedônico, ele é menor um pouquinho que o persa. Se o persa, se o de bronze, né? Se o Alexandre o Grande dominou sobre toda a terra, então o persa tem que dominar sobre a lua, sobre alguns outros lugares também. Não tem como. Não tinha espaço mais. Não é sobre a terra. Sobre a terra que ele dominou. É esse o problema. Eu fiz um estudo sobre isso, mas é muito chato o estudo, então de vez em quando eu vou dando isso aí. Vocês olham aqui e veem que não é. Ele é menor que o anterior. Como é que ele vai dominar sobre toda a terra? Ele tinha um grande domínio e era grande o espaço, só isso. Então é uma linguagem hiperbólica, às vezes metonímia também, pega a parte pelo todo e tal, mas não é. É a terra que ele dominava, é toda a terra que ele dominava. Certo? E agora vamos ver aqui, então, a confirmação do que eu falei. Daniel 5, 18 e 19, tá? O 18 fala assim, ó rei, isso aqui agora é Daniel falando para o neto de Nabucodonosor. Ele chama de pai porque dá para usar a palavra para pai, até para ancestral, né? Pai Abraão, por exemplo, de todo mundo, de gerações. Tá. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Ninguém podia falar nada. Esse era poder. Exaltava uns e humilhava outros. Ele fazia o que ele queria e ninguém podia reclamar. Então ele tinha um poder absoluto no seu território, que era pequenininho, é o menor de todos. Mas lá no território dele, ele mandava mesmo, né? O contrário, por exemplo, de Dario, que não conseguiu nem livrar o próprio, caiu numa teia que fizeram e não conseguia livrar a pessoa que ele queria. Não tem poder, não tem todo o poder. Acho que ficou claro isso aí, né? Aqui pra gente só, então, fechar isso aqui, deem uma olhada, eu fiz uma tabela, os primeiros 7 são os primeiros 7 impérios, tá? Os 7 impérios são esses 7 impérios da profecia, que vai lá de Daniel até Apocalipse, esses 7 profecias, são 7 impérios também. Então, começamos pelo Egito. O Egito tem 1 milhão de quilômetros quadrados. Numa escala de 0 a 100, ele está em 56º lugar. A Síria tem 1 milhão e 400 mil quilômetros quadrados. Ela está fora da lista, então não tem como eu casar com os outros ali. Mas ela é maior que o Egito. Terceira, a Babilônia. Babilônia, ela tinha 500 mil quilômetros quadrados. Está em 91º, número 91 em 100. Lá no finzinho. Porque, veja, o Egito é o dobro dele e a Síria é 3 vezes ele, praticamente. Tá? Aí depois dele, depois da Babilônia, vem o Aquemênida, que é o persa, o Medo-Persa, seja lá. Tá? Então, ele tem 5 milhões e 500 mil, portanto, ele tem 11 vezes o tamanho da Babilônia. 11 vezes. Aí depois vem a Macedônia, o grego macedônico, né? De Alexandre o Grande. 5 milhões e 200 mil. O persa é 5 milhões e 500 mil, são 300 mil quilômetros a mais. Né? E Roma cai para 5. Roma era menor, certo? Roma só era maior que o Egito, a Síria e a Babilônia, mas era menor que o persa, menor que o grego e menor que o otomano. Os otomanos eles vão para 5.200, igual a Macedônia. Então, o primeiro de todos, em tamanho, é o persa. Em segundo, empatado,
É grego e Império Otomano, né? Os dois são empatados, mas a diferença está nos quebrados, porque ele está arredondado. E Roma está com 5 milhões. Certo? Então, veja, não era o poder do império, nem o tamanho do império, era o poder que o imperador tinha dentro do seu império. Só isso. Só para exemplo aqui, a gente tem o Califado Abássida, que era um dos grandes impérios islâmicos, né? Eles tinham 11 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. É gigante, né? O Seljúcida, que depois deu os otomanos, tinha 13.900 antes de conquistar a Roma. Depois de conquistar, ficaram gigantes, né? Ficaram lá no otomano de 5 milhões e 200 mil. Mas antes disso, eles já tinham 3 milhões e 900 mil. E depois o Seleucida também, 13 milhões e 900 mil. O Seleucida pegou a parte do grego, 5 milhões e 200, ele ficou com 3 milhões e 900, quase 4. Então ele tinha 70% praticamente do 70% do império era dele, 770 e poucos por cento era dele, né? Ele era maior. Tá, então lá embaixo, os maiores, da última lá, veja, britânico, o Império Britânico tinha 35 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o problema é que era espalhado, não era junto, não era contíguo, né? Você não podia andar e ir até o final, tinha que viajar por mar, tal, uma ilha, não sei, outro continente. Eles pegaram tudo onde eles conseguiam, eles pegavam. Aí não conta. Se você pegar o Mongol, 24 milhões era contínuo, né? Era uma só. Tá? E depois a Rússia, né, 22 milhões e 800 no tempo da União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles tinham 22 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. Eles são grandes ainda, eles são o maior país disparado, né? Certo? Então, eu acho que deu para fechar isso aí, assim, para a gente ter uma ideia. E vamos agora para Daniel 11, verso 4. Ele fala assim: mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Então não ficaria com o descendente dele. Como é que isso se cumpriu? Simples, um assassino. Cassandro, por exemplo, que ficou com a Grécia, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e o Seleuco. Né? Eram os 4 que sobraram depois que eles mataram o mais forte, que era o quinto, né? Isso foi 22 anos depois. Então esse Cassandro, depois de 7 anos que o imperador tinha morrido, né, que o Alexandre tinha morrido, ele mandou matar a Olímpia, que era a mãe. Ele mandou matar a mãe do Alexandre. E depois, passado um tempo, ele mandou matar o filho de Alexandre, que parece que tinha um problema mental, talvez, que era filho de Alexandre com Roxana, que é a esposa dele. Mandou matar o filho. Aí acabou, não tinha mais como, né? Aí ficou só os diádogos mesmo, só os descendentes, os generais. Em Daniel 8 e 22 vai falar da mesma divisão, né, dos 4 generais do Império Grego, tá? Que interessa para nós hoje, né? Foram 4 guerras entre os diádogos, né? E na última guerra, em 301, eles conseguiram matar o Antígono. O Antígono não tinha um olho, porque ele perdeu em batalha. Mas o Antígono, quando a primeira derrota da vida dele foi essa, quando ele tinha 82 anos. Aos 82 anos eles conseguiram matar ele, que não tinha quem pegasse o cara, né? É complicado. Ele devia ser um dos, mas não foi, né? Não quis assim a história. Se juntaram o Lisímaco, o Cassandro e o Seleuco para matar ele e conseguiram matar na batalha. Batalha de Ipso. Tá, então vamos lá. Vamos ver aqui agora, vai começar o rei do sul, o rei do norte, né? Ele introduz aqui. Daniel 11, verso 5. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Então veja, vamos entender isso aqui, né? Agora, esse um dos seus príncipes é o Seleuco, né? Depois, no outro verso, ele vai dizer, já vai chamar o Seleuco de rei do norte. Aí fica tudo em casa, fica sul-norte, 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 o tempo todo. Tá? Então, Ptolomeu I, ele ficou com o Egito. Tá? O Seleuco I ficou com a Síria. Teve uma confusão antes, ele quase perdeu, foi ajudado pelo Ptolomeu, depois ele voltou e dominou, e aí ninguém segurou.
o Seleuco I, os dois eram generais de Alexandre, né? Mas aí eles se dividiram nessa situação e o maior, como eu mostrei para vocês, o maior território ficou com o Seleuco, né? Que chamado norte, porque hoje, se você for em Jerusalém, eles falam o norte é a Síria e o sul é Egito, até hoje, né? É isso aí, tá? Ele ficou com o território, uma parte, o território dele, para você ter uma ideia, ficava uma parte da Turquia hoje, a Síria, o Iraque, o Irã, o Afeganistão, o Paquistão e o norte da Índia. Muita coisa, é muito grande. Tá? Era 70 e poucos por cento do território inteiro do Alexandre o Grande. Em 200 anos de Cristo, né, o Antíoco III já é sucessor dele. Eu acho que é o quarto ou quinto, não sei. O Antíoco III, ele depois ele conseguiu, na Batalha de Pânias, anexou a Celecíria. Celecíria pode ser um pedaço ali daquela parte onde fica a Judéia, Fenícia, o faixa de Gaza, uma parte da Jordânia, mas afinal, geralmente, ele é usado como sendo assim, abaixo do rio Eufrates até o Egito. Então, essa parte toda ali do rio Eufrates até o Egito é a Celecíria. E ele dominou isso aí. Isso aí estava na mão, até o ano 200, estava na mão de Ptolomeu, dos Ptolomeus, né? Mas aí em 200 ele consegue abocanhar. Depois ele faz uma viagem para longe, um general vai lá, pega um pedaço, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele vai lá, pega de novo e depois ele volta e definitivamente vence e fica com aquilo lá. Aí nesse período em que a Celecíria pertence ao Antíoco, né, aos Seleucidas, é que o Antíoco Epifânio IV vai fazer a loucura que ele fez lá, né, e ser um tipo daquilo que a besta vai fazendo. Território quase 8 vezes da Babilônia. Esta referência da fronteira norte e sul é usada, como eu falei, ainda hoje, né, em Israel. Né? O objetivo, bom, vamos ver aqui, ó, Daniel 11:6, tá? Embaixo aqui. Daniel 11:6. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque será entregue juntamente com os que a trouxeram, e o seu pai, e aquele que tomou por sua naqueles tempos, que é o esposo, morre todo mundo. Eu já vou explicar para vocês. E tem um erro de tradução aí. Na verdade, é um erro bem antigo, né? Mas se você vai para a história, botar ali pai está errado. Teria que ser filho. Mas o pai morreu? Claro. Mas o pai não morreu quando assassinaram eles. Porque quem assassinou estava lá na Síria. Lá na Anatólia, para lá também. Agora, não, ele estava no Egito. Ele morreu por morte, que ele morreu lá, né? Sei lá, morreu de velho ou com alguma coisa. Ele morreu lá. E aí sim aconteceu, desencadeou todos os acontecimentos no assassinato deles todos. Então vamos entender aqui o que aconteceu. O objetivo de juntar os dois era botar fim à guerra síria, porque eles estavam começando a brigar para ficar quem ficava pela Celecíria, quem ficava com isso, quem ficava com aquilo, e eles vamos fazer as pazes aqui, vamos casar e ficar tudo em família. Excelente, né? Então o Antíoco II, né, o Ptolomeu II estava no Egito e ele tinha uma filha. Ele falou, então eu dou minha filha e você casa com ela. Ele falou, perfeito. Aí ele se separou da Laodice, porque a Laodice era a esposa do Antíoco II. E ele amava. Mas ele separou porque isso aqui era importante. Né? Eles naquele tempo achavam isso muito importante. Então ele se separou da Laodice e transferiu a sucessão do reino para o filho da Berenice, que é aquele casou que era filha do Ptolomeu, lá do Egito. Então a Berenice veio lá do Ptolomeu e casou com o Antíoco II, tá? O Seleuco, aliás, o Ptolomeu II casou com a filha o filho do Ptolomeu II casou com o Antíoco II, né? Casou com ela. Ele se divorciou com a Laodice e casou com a Berenice. E transferiu, por escrito, né,
o reino, a sucessão do reino para o filho que ele tivesse com a Berenice. Provavelmente ele já tinha nascido, né? Porque ele transferiu isso logo. O que aconteceu? O Antíoco II morreu. Não, deixa eu só contar uma coisa antes. O Antíoco II, ele havia fundado a cidade de Laodiceia e deu o nome de Laodiceia em homenagem a Laodice. Então ele gostava dela, tá? Mas quando morreu o Ptolomeu, ele pensou, bom, agora de repente eu podia voltar para ela, deixo ela lá, tal, tranquila, Berenice, e fico lá com a Laodice. E ele fez isso. Ele separou, deixou a Laodice sozinha com o filho, né, em Antioquia, e junto com o staff dela lá, né? Mas tudo pessoas que vieram junto para ajudar ela. E foi com a Laodice, né? Para outra cidade. Eu até procurei, não achei qual cidade que ele foi, porque ele tinha deixado ela em Éfeso, né? E a Berenice estava em Antioquia. Aí ele foi para lá com ela e ela falou, bom, agora eu resolvo tudo, né? Envenenou ele, certo? Envenenou ele, matou ele. Aí falou com o pessoal dela, que era partidário dela, que estava em Antioquia, e pediu que envenenasse todos lá. Toda a comitiva dela e ela e o filho. O principal era matar o filho, porque daí, aí a linha de sucessão voltava para o filho da Laodice. Porque ele tinha passado a sucessão para o filho da Berenice. Compreende? Esse é o problema. Então o pivô ele tinha que matar o filho. Esse era o principal. E eles envenenaram e mataram tudo. E mesmo que ela tenha falado lá, mandou. Naquele tempo não tinha telefone, né? E demorava a comunicação. Mandou chamar o irmão lá, porque vamos matar eu aqui. Mataram todo mundo. Certo? Então o que aconteceu? Ela botou o filho dela no trono. O filho da Laodice. E aí as coisas ficaram complicadas, né? Aí o que aconteceu? O pai morreu, claro, mas ali quem morreu, né, juntamente, ela morreu juntamente com o filho. Tá? E por que dá essa disparidade? Então eu coloquei embaixo ali as palavras em verde. Veja a primeira lá. Yalad é gerar. E Yeled é menino. Certo? Então, veja, o menino, que é o filho dela, pode ser filho também, filho, menino, criança pode ser, mas é mais filho e menino. Então, quando você usa isso, veja, aqueles sinais embaixo lá, que são as vogais, né? São 12 vogais, nós temos só 5, né? Os árabes têm 3, sempre falo para vocês. Então, veja, elas não existiam, isso foi colocado no 5º ao 10º século da nossa era. Portanto, 600 anos, 1000 anos quase, antes, né? Não tinha sinal, não tinha nada escrito embaixo. As consoantes são as mesmas, exatamente as mesmas. Então você pode pegar essas consoantes e falar, é o pai. Ou então, não, esse é o filho. Porque o pai não cabe, essa palavra não é pai, essa palavra é gerar. Então seria o que a gerou. Ele gerou ela. Meio forçado, porque gerar também é o sinônimo de dar à luz, né? O pai não dá à luz, né? Mas ela se encaixava ali, meio imbricado, assim, aquele que a gerou, né? Mas não é esse o caso. Porque ele morreu lá sozinho e aí que desencadeou aqui a separação e a separação levou a chance para Laodice matar todo mundo. Portanto, é o filho, tá? Simplesmente isso. A história corrige muitas coisas, né? Mas tem traduções antigas, sim. A siríaca e a vulgata, elas resolvem esse problema, né? Tem se você pegar a Bíblia de Jerusalém, ela resolve isso também. Olha que interessante aqui, ó, a gente pode olhar aqui, ó, tá escrito Berenice ali e Laodice, no terceiro, Antíoco segundo Teos, né, e Ptolomeu terceiro e Vergetes, né? Então veja, a Berenice é filha do Ptolomeu II lá, o terceiro é irmão, né? Então a Berenice veio e casou com o Antíoco e se separou da Laodice. Morreu o Ptolomeu II, o Antíoco II falou, pô, agora eu acho que eu vou voltar para Laodice. Voltou, morreu. Morreu, mataram todo mundo. Aí sim, aí vem a vingança, né? Depois a gente vai ver a vingança. Então, veja, é isso que eu contei para vocês. Ela envenenou todo mundo e conseguiu botar o filho dela na sucessão. Aqui, Bíblia de Jerusalém. Então, veja, aqui embaixo. Né? Daniel 11:6, que a gente já leu, mas vamos ler de novo porque agora está corrigido. Veja lá.
Alguns anos mais tarde, eles celebrarão uma aliança, e a filha do rei do sul virá para junto do rei do norte, para se ratificarem os acordos. Mas a força do seu braço não a sustentará, nem a sua descendência subsistirá, que é o filho, né? Ela será entregue, ela com a sua comitiva e o seu filho, entregue para morrer, né? Tá, aí está corrigido, o seu filho, bem como o que teve poder sobre ela, que é o marido, a seu tempo. Aí, tá? Então vamos lá. Segundo a Vulgata e a versão siríaca é famosa por ser curta e grossa, como se fala. Ela é direta, ela é simples, bem simples. Né? É o que dá para simplificar ao máximo a linguagem. E isso diminui a chance de erro, né? É bem interessante. Então, de acordo com a Vulgata e a siríaca, as antigas, né, é o filho. A nova versão internacional também corrige, mas só com uma notinha, bota uma nota. Não mexeu no texto. A Jerusalém já corrigiu no texto, né? A morte de Ptolomeu II, então, foi o pivô, tudo que começou, tá? Mas não é a morte junto lá na hora que morreu o filho, né? Tá? Então, vamos lá. Daniel 11, verso 7. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Então eles estavam enfraquecidos porque o rei era uma criança. Então, o rei o rei do sul, né, estava fortalecido, ele foi para cima para cobrar isso aí, né? Não ia ficar barato assim, né? Então, Ptolomeu III Evergetes, né? Ou Euergetes, tanto faz, filho do Ptolomeu II, irmão de Berenice, atacou a Síria governada pelo filho de Laodice, Seleuco II Calínico. Então Ptolomeu III teve uma vitória arrasadora, foi a terceira guerra síria, também chamada de Guerra de Laodice, da Laodice, né? Ptolomeu III venceu na Síria e na Anatólia e chegou a conquistar a Babilônia. Lembra-se que eu falei que Babilônia não acabou? Tá lá, Babilônia firme. Quase 400 anos depois estão tranquilos lá. Então Babilônia não acabou. Certo? Ocupou brevemente a cidade e depois saiu fora. Antioquia, ele também entrou, né, a fim de obter, a paz com Ptolomeu III, foi-lhe ofereceram, né, os seleucidas ofereceram alguns territórios na costa da Síria, lá, inclusive o porto de Antioquia, né, seria importante para ele. E ele aceitou e acabou ficando por isso mesmo, né? E prevalecerá sobre eles. Então, só que depois ele deixou por isso, deixou barato, né? E ficou por isso, tá? Aqui eu acho que não tem nada para mostrar para vocês agora, porque eu acho que ficou claro agora. A Berenice lá está do lado do Ptolomeu III Evergetes, tá? Pode ver que está escrito Evergetes, às vezes é escrito Euergetes, dá na mesma. Laodice, né? Ficou lá com o filho calínico, né, o Seleuco II, o quarto ali, ficou o rei da Síria. Tá, aqui agora é Daniel 11, 8. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará, ele deixará o rei do norte em paz. Vai deixar em paz. Se ele tivesse pesado a mão, talvez tivesse conquistado tudo que ele queria, né? Mas era inexperiente. O Ptolomeu III, então, ele trouxe muitos tesouros, mas ele trouxe também imagens de deuses egípcios, porque o Cambises, quando foi lá e conquistou o Egito, trouxe para a Síria várias coisas que eram importantes dos deuses deles, imagens e tal, para botar lá de bonito. Trouxe como troféu. Então ele trouxe de volta, né? Quando conquistou o Egito em 525, né, o Cambises. Pela inexperiência, ele acabou deixando barato. Mas veja que lá embaixo, em amarelo, Daniel 11:5, né, estava profetizado que ele seria mais forte, o do norte. Então, é por isso que aconteceu assim, né? Deus já conhece o futuro, conhece o resultado final. Certo? Então, Daniel 11:9 agora. Depois este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Significa que o Calínico, a criança lá, juntaram os generais e tal, e foram dar uma resposta lá, no Egito.
Mas aí foi vergonhosa, foi um desastre, e voltaram correndo e ficaram quietos lá, né? Quiseram dar assim, tipo, não vamos deixar barato, mas quase que eles perdem mais ainda, né? O filho de Laudice, no caso, né, que era uma criança e não tinha condições de controlar nada. Aí o Daniel 11:10. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando levará a guerra até a fortaleza do rei do sul, que é a cidade de Ráfia. Tá? Aqui é interessante entender que são dois irmãos, né? O Seleuco III e o Antíoco III. São dois irmãos. O Seleuco III é o primeiro porque ele começa reinando, ele era mais velho, né? Então ele começa, faz um ataque, mas logo morre. Então Antíoco III retoma e aí ele consegue fazer uma grandes guerras, porque ele é chamado depois o Grande, por recuperar grande parte do território, né, chegar perto. Ele tinha o objetivo, na verdade, de conquistar todo o território de Alexandre, mas conquistou o nome de O Grande. Ele é chamado O Grande, porque conquistou muito, ganhou muitas batalhas, né? É, então Antíoco III fez um ataque em 221 antes de Cristo, inicialmente arrasador, mas no fim foi mal sucedido e teve que retroceder, né? Não foi muito bom esse ataque aí. Os egípcios não eram tão fortes, mas eram fortes, né? É aquela coisa, que a força chega a ser próxima, né? Por isso que é o efeito dissuasório. Mas com o Antíoco não tinha isso, ele ia para cima. Ele ia para cima a primeira vez, perdeu, ele voltava, juntava um maior, voltava e arrebentava tudo. Então, é isso que tornou ele um grande, né, conquistador, né? É, só para a gente se localizar, né, a cidade de Raf, ali, controlada pelo Egito, a batalha foi ali, né? Porque ele queria pegar o controle. E ele fez um grande exército, né? Então, veja, os exércitos ali é o seguinte: 62 mil de infantaria no exército de Antíoco III, 6 mil de cavalaria, 102 elefantes, e era o básico do exército dele. No de Ptolomeu III, tinha 70 mil na infantaria, tinha 8 mil a mais, né? 5 mil na cavalaria, daí tinha 1.000 a menos, e 73 elefantes, tinha também vários elefantes a menos ali. 29 elefantes a menos, na verdade. Então, Antíoco III iniciou a Quarta Guerra da Síria, em 219, conquistando territórios perdidos para Ptolomeu III, na Terceira Guerra da Síria, e cidades na região da Palestina, Líbano, como Tiro, muita coisa. Mas Antíoco III aguardou um ano, consolidou os territórios, né? Enquanto isso, o Egito formava seu exército, até que no verão de 217 ele veio. Antíoco III levou o seu exército até a fortaleza, ou seja, até Ráfia, certo? Então, o que aconteceu? Aqui tem Daniel 11, verso 11 e verso 12, para a gente entender o que aconteceu, tá? Então, verso 11: Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Esse reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. Então ele vai lá e faz um grande exército, mas perde. Aí o grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, vai matar muita gente, mas não prevalecerá, porque ele se engrandeceu demais e depois vai ter o troco, né? Então o rei do norte está em Ráfia, né? Antíoco III o Grande perdeu a batalha. O Políbio fala que o Antíoco III perdeu 10 mil soldados de infantaria, 300 de cavalaria e 4 mil foram capturados. O Ptolomeu perdeu menos, mas ao todo deu 15 mil homens que morreram. É muita coisa. Então, o verso 13 agora, Daniel 11, 13. Porque o rei do norte voltará. Ele não se deu por vencido, ele perdeu, mas agora ele vai dar um jeito de vencer. Então ele voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Antíoco III faz uma aliança com Filipe V da Macedônia. Lembra que o pai de Alexandre o Grande, que foi assassinado, era o Filipe II, da Macedônia. Agora ele está no Filipe V e é amigo dele, então... aliás, esse Filipe aí era parente do Antígono, aqueles que eles tivessem se reunir para matar ele. Muito bom. E o Filipe deu uma força para ele. Então a motivação seria o quê?
aproveitar a morte do Ptolomeu IV e a entrada do pequeno, de 4 anos. Então, agora que ele estava fragilizado, eles podiam dividir o território dos Ptolomeus entre eles. Filipe ficava com uma parte que já era mais para cima dele, e aí ele ficava com a parte de cá. Né? Tá ótimo. Era a intenção deles, né? Em 200 a.C., na Batalha de Pânias, né, Antíoco III derrota os egípcios e toma a Celecíria e a Palestina. Tá? Então ele foi lá e fez a parte dele, ganhou a batalha e dominou e ganhou e pronto. E pegou toda a Celecíria, ou seja, lá do rio Eufrates, onde tem o final da Síria, ali tem o Iraque, né? De lá até o Egito. Ele pegou tudo aquilo do Egito, era do Egito e pegou tudo. E ele deu liberdade religiosa para os judeus, porque ele gostava dos judeus, né? Todos os outros, sem ser o antigo Epifânio IV, pai, avô, todos trataram bem. Desde Alexandre vem isso. Os Ptolomeus também tratavam bem. Então, às vezes incomodava um pouco, mas eles chegavam a dar do bolso dele, como é o antigo terceiro grande, pagava para a manutenção do serviço do templo, o contínuo, ele pagava do bolso dele, certo? Então, deu liberdade e tal, e deixou até eles se cobrarem imposto para o templo, né, para juntar dinheiro para o templo, certo? Essa é a verdade. Depois mudou tudo com o oitavo rei, né? Tá? Então o que acontece? Vamos voltar aqui, ó. O sexto ali, ó, Antíoco III é o sexto, é o grande. O quinto era o irmão dele que durou pouquinho, né? Então o irmão dele veio, foi contra, mas daí ele já morreu. Aí depois ele retomou e ficou guerreando e conseguiu uma vitória grande e pegou a Celecíria. Tá? Esse Antíoco III, o Grande, que é pai do Antíoco IV Epifânio, mas ele não é o irmão mais velho, ele não está na sucessão, por isso ele usurpou. Tá? Então, continuando aqui, o verso 14. Daniel 11:14. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprir a visão, mas serão derrotados. Então, essa é a questão. Vamos ver o que aconteceu. O rei, quando entrou um rei, tinha 4 anos de idade, surgiu revolta até dentro do Egito. Muita gente se revoltou para tomar o poder, né? Então, quando a intenção de Filipe da Macedônia e Antíoco III era dividir o reino que eles conseguissem pegar, dividir em 2, né? E muitos judeus se aliaram a eles, foram lutar junto, né? Entraram no exército e foram lutar junto com o Antíoco III. Por mais liberdade religiosa, porque Antíoco realmente era muito bom com ele. E quem sabe chegar a um reino soberano, que aconteceu só em 152, que durou até 63 a.C. Aí eles foram junto. Depois que eles venceram, né? Antíoco tomou a Celecíria e tal, normal, e aí ele foi para outro lugar, para longe, né? Para fazer outras batalhas. Certo? Aí o que aconteceu? O Escopas, que era o general do Piazinho de 4 anos lá, do rei de 4 anos, ele falou, agora é minha vez. Entrou com o exército e tomou de novo aquela região ali, pegou, saqueou, fez miséria ali. Se aproveitou para se cobrar, né? Mas ele estava lá ainda quando depois, mais tarde, volta o Antigo, né? Ele pegou bastante despojos e várias coisas. Mas ele, depois de reprimir as rebeliões internas, ele foi se cobrar lá dos judeus, né? Então, aquele pessoal lá. Então, depois que se cobrou, aí volta Antíoco, né? Volta, derrota definitivamente, volta e aí tem uma batalha com eles em Sidom, aonde Tiro e Sidom, né? Fica na Fenícia, hoje é Líbano. Né? Tem uma batalha em 198 ali, aí acaba com esse Escopos uma vez e acabou e pronto. E aí a Celecíria toda, a Palestina e todos aqueles países pequenos que ficam ali, desde lá do Iraque até o Egito, ficou tudo para Antíoco. Tudo para o Império Seleucida, cresceu mais ainda, certo? Então, aí vem o verso 16 aqui, Daniel 11:16. O invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo está em suas mãos. Né? Então, Antíoco o Grande, terceiro, né, dominou aquela região toda e era absoluto. Como no território dele, ele mandava de qualquer jeito, ele fazia o que queria. Tá certo? Essa é a expressão bíblica. Tá?
Então, pegou ali a Judéia, Fenícia, enfim, todo aquele território que é grande, que é mais que isso. Desde 98 ele dominou, mas aí teve aquela vez que o Scopus aproveitou a saída dele, mas depois retomou em 200. Tá? E embora ele fizesse um culto, promovesse um culto a si, né, adorar ele e adorar a esposa também, ele ajudava muito o templo e dava liberdade religiosa, até para eles cobrar imposto, como eu falei para vocês, né, era fantástico, né, até chegar o oitavo rei, né. Tá? Então, verso Daniel 11:17, resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isso não vingará, nem será para sua vantagem. Porque ele pensou, bom, agora ele não podia mais contar com o Filipe da Macedônia, que o Filipe perdeu 2 vezes para Roma, tá? Então ele não podia mais contar com o Filipe. Aí ele tinha que ser sozinho. Sozinho, ele estava enfrentando pressão na Ásia e no Egito ali de Roma. Roma não queria dar muito espaço. Estava aquele negócio lá. Ele, vamos fazer um acordo. Fazer um acordo, entro devagarinho e tal. Quando eu ver, eu estou lá dentro. É isso que ele pensou. Aí que acordo ele fez? Ele queria dar uma filha. Né? Ele queria dar uma filha que vocês conhecem depois a descendente dela. A filha dele, o nome dela era Cleópatra. Só que a Cleópatra primeira. A Cleópatra famosa, a Cleópatra lá do Marco Antônio e Júlio César, isso é só no ano 69, ou seja, é a 7ª Cleópatra. E é descendente da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 7ª. Tá? Então essa primeira deu como esposa daquele piazinho de 4 anos que agora está com 9. Aí ela foi para lá e casou com eles lá e tal, e eles gostaram dela, ela gostou deles, e aí quando chegou a confusão ali com a Roma, né, que o pai dela queria pegar algumas cidades ali que pertenciam Bom, deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que foi o casamento. Aqui tem Antífone IV, né, que tem o círculo verde. Do lado esquerdo dele ali já tem Cleópatra I, que é filha lá do antigo terceiro grande, o sexto lá. Vai sair aqui a filha dele, Cleópatra I, que foi casar com o Ptolomeu V, né, o quinto, que tinha 9 anos de idade na época, tá? Então depois, em alguns desacordos lá, ele queria pegar Bom, vamos ler aqui, desculpa, eu só leio o 17 para daí eu explicar isso para vocês, senão vai ficar meio solto. Daniel 11:17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul e lhe dará uma filha de casamento. Tudo isso aqui é o mesmo verso. Aí eu vou explicar o seguinte: nas disputas políticas, né, entre norte e sul, né, a Cleópatra era filha do rei do sul, do norte, mas ela estava casada com o filho do rei do sul. Olha, agora era o rei do sul, né? Ela era a rainha. Então, veja, ela ficou do lado dos egípcios contra seu pai. Para defender, por exemplo, as cidades costeiras da Ásia Menor. Ele queria pegar tudo isso aí e isso já era dos egípcios. Então ela pediu socorro para Roma contra o pai, para poder não deixar ele pegar essas cidades, que era dos egípcios. Veja que não saiu bem como ele tinha planejado, né? Ficou do lado dos egípcios e dos romanos contra o pai, né? Enfim, não deu certo o que ele tinha pensado. Aí 18, Daniel 11:18, embaixo aqui. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. O que aconteceu? Ele pegou e foi ali porque o mar Egeu, né, especialmente, tem várias ilhas antes de chegar lá, mas lá tem muitas ilhas. Ele pensava em ir naquelas ilhas ali que fica entre a parte ocidental da Turquia e entre a Grécia, certo? Tem um monte de ilhas. Essas ilhas quase todas são, historicamente, da Grécia. Mas ele foi lá e ele queria se adonar delas, e se adonou de várias, para depois entrar na Grécia, né? Para dar uma disfarçadinha assim para entrar na Grécia. Mas aí o Império Romano estava ligado, né? Ele queria comer pelas beiradas, mas o Império Romano também, né? Então o que aconteceu? Eles se atracaram numa guerra em 190, tá? A guerra que foi travada em Magnésia, que é ali na região ocidental da Turquia, né? Ali eles foram para a guerra
E o Império Seleucida acabou perdendo, certo? Os romanos perderam muita coisa também. Por isso que eles fazem um acordo lá para ele pagar algumas coisas, porque eles tiveram um prejuízo gigantesco. O exército dele era muito forte, mas perdeu para os romanos. E Roma também havia vencido em 191 já, em Termópilas, né? Ele teve 2 batalhas, 91 e 90. Aí ele desistiu de ficar lutando contra eles. Ele tinha ainda o poder dissuasório, né? Se eles não vinham para cima. Ele podia invadir lá de uma vez? Não invadiam porque seria uma guerra vassaladora, né? Então eles não iam, mas eles não deixavam ele avançar, né? Essa era a tática de Roma. Muito tempo, até o ano 60, lá, depois de 140 anos depois que eles foram conquistar. Aqui é a continuação, né, que ele voltará para as terras do mar e tal, e tomará. Então, tratado de paz firmado em Apameia, né, em 188, entre os romanos e os seleucos, porque foi desvantajoso para o Seleuco, mas ele deu muito prejuízo para os romanos. Os romanos, então, pediram uma indenização, né? Ele acabou perdendo o território, uma parte depois dos Montes Taurus, ele ficou com uma parte da Turquia ainda, mas depois dos Montes Taurus ele entregou. Entregou também os elefantes e ele ficou com um acordo de não treinar mais. Limitar os navios em 12, mas se tivesse alguém atacando ele, podia aumentar o número de navios. Coisa absurda, né? Podendo aumentar, pagar a despesa da guerra, 15 mil talentos em 12 anos ele tinha que pagar. Por isso que ele precisava de dinheiro, né? Devolução dos territórios de Pérgamo, ele devolveu. Finalmente, 20 reféns escolhidos pelos cônsules, agora tinha que ser filho. Para garantir que eles ficariam em Roma, bem tratados, mas garantir que ele ia pagar, né? Então, veja lá, Daniel 11, 19. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais ser achado. Por que ele voltou-se para as fortalezas da sua própria terra? Porque ele tinha que conseguir dinheiro para pagar os romanos. Entendeu? Pagar os romanos. Então ele saiu e começou, vou pegar dinheiro aqui, vou pegar dinheiro lá, e nesse afã de pegar dinheiro, ele se meteu lá para dentro da Pérsia, e aí os caras mataram ele lá, né? Então o que acontece aqui, ó? Precisava conseguir recursos, né? Então, isso se cumpriu quando? Porque lá fala aqui, ó, em verde, lá embaixo, para nunca mais ser achado. Portanto, ele desapareceu. Ele morreu, se sabe, em guerra lá, né? Mas desapareceu. Então, tem 2 versões que são as mais comuns, mas ninguém tem certeza. Não tem como saber. Nem acharam ele também. Mas a primeira seria que ele morreu na Elimaida, né? E as 2 são na Elimaida. É uma região da Pérsia, em Suzã, em 187 a.C. Ele morreu ali em Suzã. A segunda versão é que ele foi assassinado em mesmo ano, só que tentando pilhar o templo de Bel. É um templo, né? E ele entrou lá dentro com o pessoal para pilhar. E a história conta que era um alçapão lá, né? O telhado digamos, do templo, ele abria. Ele abria e eles lá de cima alvejavam. Eles eram conhecidos com a habilidade em arco, né? Todo mundo, um monte de gente lá com arco, matou todo mundo, né? Essa seria uma das versões, né? Mas enfim, ele desapareceu por lá, tentando conseguir dinheiro para pagar a Roma. Tá? E esse foi o Antíoco III o Grande, certo? Então, se ele morreu, tinha que entrar agora o filho, o 7º ali, ó, Seleuco IV Filopátor. Entrou o filho mais velho, que era o da sucessão. E ele entrou de fato, tá? Mas aí tem algumas coisas que vai acontecer que eu vou explicar agora. Lembre-se que Antíoco IV, ele está lá em Roma, porque tinha que ter um filho do imperador. E o imperador, que era o Antíoco III o Grande, que fez o acordo, ele tinha um filho. E ele botou o Antíoco IV, porque o mais velho tinha que suceder ele. Então botou o Antíoco lá. O problema é que quando ele morreu, o Antíoco não era mais filho. Era irmão agora do Seleuco, foi o 7º ali que entrou, o Seleuco IV, certo? Então ele é irmão do Seleuco, não servia. Então o Seleuco teve que mandar o filho mais velho dele e o Antíoco ficou livre. É isso que aconteceu. Mas aconteceu mais coisa. Daniel 11, 20. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira e nem batalha. Então esse arrecadador de impostos que vai ter uma história interessantíssima contada no livro de Macabeus, né? Segundo Macabeus. Tá? O Seleuco IV, o Filopátor, ele dava do bolso dele o dinheiro para manter
o templo com as atividades do templo religiosas lá, com os cordeiros e tudo, aquilo tem que ser contínuo, dia e noite. Ele pagava. Mas o que aconteceu foi que esse Eliodoro foi para saquear o templo, mas isso depois da história que eu vou contar agora, tá? Vamos para outra aqui. Então, no mesmo verso, mas só que eu vou dar a explicação aqui de Macabeus. Então, Macabeus, o segundo Macabeus, no capítulo 3 e o capítulo 4 até o verso 6, tá essa história. É interessante vocês, se puderem ler, porque é muito bonita a história. Tá? E ele é mais viva, né? Eu vou contar por cima, assim, né? O Seleuco IV, tá? Que custeava o próprio bolso, o gasto do templo, né? Gostava do templo, respeitava, tá tudo certo. Agora aconteceu um problema. O Onias III era o sumo sacerdote, extremamente respeitado. Mas o Apolônio era o tesoureiro, né? Desculpa, o Simão. O Simão era o tesoureiro do templo, é o administrador financeiro do templo. E aí ele teve uma discórdia com o Onias lá, mas acabou perdendo a discussão. Ele não prevaleceu a vontade dele. O Onias bateu o pé e ficou como ele queria. Então ele ficou com raiva e foi falar com o Apolônio. Apolônio era um general que tinha sido colocado como estratego, né? Que eles eram quase um juiz lá. Entre eles eram votados, né? E era uma pessoa que foi votada. Então o Apolônio, ele cuidava da Celecíria, Fenícia, aquela região toda, e Judá, tudo ali era dele. Ele que cuidava aquilo para o imperador. E aí contou para ele, uma mentira, na verdade, um pouco de verdade, um pouco de mentira, né? Que a Câmara do Tesouro, né, do templo lá em Israel, tinha tanta riqueza que chegava a ser incontável, incalculável. Muito, não tinha como contar aquilo, era muito tesouro. E aí aquilo teria como parar tudo na mão do rei. O rei precisava, lógico, o filho dele continuou precisando pagar a Roma, né? Mas não deu outra, né? Ele foi lá, o Apolônio informou tudo ao rei. Olha, a questão é a seguinte, tem uma quantidade de dinheiro incalculável lá, de acordo com o Simão lá, que é o tesoureiro, né? Aí o rei chamou o Eliodoro, que era o administrador dele, general, né? Chamou lá e falou assim, ó, surpreendendo todos os negócios dele, e falou, você vai requisitar essa riqueza agora. E ele foi lá com os soldados. Então Onias III dá uma explicação para ele. Veja bem, esse dinheiro vem das viúvas, pertence às viúvas e os órfãos. Não é nosso, é dos órfãos e das viúvas. E é uma ordem de Deus para guardar no templo isso. Não podemos mexer nisso. Só tem um outro que tem um pouco de dinheiro lá também, que é do Hircano, que é filho do Tobias, que é uma pessoa de altamente importante na sociedade, né? Então, fora o dinheiro dele, que é menos, tem das viúvas e dos órfãos. Não posso mexer nesse dinheiro. Ele falou, mas mesmo assim... Aí ele falou, não, e os valores, ele mentiu. Os valores eram um total de 200 talentos. Lembra que era 15 mil que eles tinham que pagar lá? 200 talentos de prata e 200 de ouro. Mesmo assim, Eliodoro disse que eram ordens do rei e fixou uma data para buscar riqueza. O pessoal ficou desesperado, porque daí eles vieram lá na data, né? Entende? E os sacerdotes, no dia que eles vieram, estavam as mulheres, os homens e os sacerdotes, todo mundo desesperado lá, né? Clamando a Deus e louvando a Deus e pedindo a Deus e chorando e se atirando no chão. Era confusão e o Eliodoro veio com os soldados e ficou na frente da câmara do tesouro. Quando ele estava na frente da câmara para entrar, complicou tudo. Eles foram surpreendidos por uma manifestação divina, cuja glória tirou as forças, brilhava, né? Muito glorioso. E era um cavalo gigantesco com um cavaleiro, armadura de ouro, cima a baixo, né? E o cavalo batia com os pés nele, levantou e batia com os pés nele, no Eliodoro, e os outros ficaram travados, sem poder falar nem fazer nada. E aí saíram dois jovens também dali, que eram também gloriosos, e começaram a açoitar. Açoitaram o Eliodoro, e até o Eliodoro ficou desacordado, caiu desacordado. Ele morreu, né? Aí já estava ali já nas últimas, né? E ia morrer mesmo. Então eles começaram, os soldados, a pedir para ele assim, olha, faz um sacrifício em favor dele, para não morrer, ele vai morrer.
Daí ele foi lá e fez um sacrifício, né? Quando Onias fez o sacrifício, 2 jovens voltaram e foram até o Heliodoro e falaram assim: olha, você agradeça ao sacerdote que é pelo sacrifício que ele fez, intercessão, que você está vivo, porque você ia morrer. E agora, daqui para frente, você anuncia a todos o grandioso poder de Deus. E foram embora. O Heliodoro saiu dali e foi embora, né? Mas ele disse que pelo resto da vida dele, ele falava do poder de Deus para todo mundo que ele tinha visto e presenciado lá no Templo de Israel. É um troço fantástico. Né? Tá, é uma história que aconteceu, né? Marcou tudo, né? Porque senão eles tinham levado todo o dinheiro, né? O dinheiro ficou lá. Em 175, né, Seleuco IV ainda insistia que Heliodoro voltasse ao templo. Isso aconteceu em 175 a.C. Né? E nesse período ele falava: não, volta lá e tal, pega esse, né? Porque ele estava louco para pegar o dinheiro para pagar em Roma. E aí Heliodoro falou: eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Então chegou um momento que ele sentiu a pressão e ele não ia voltar mesmo. Ele tramou a morte do Heliodoro, do Seleuco IV. E ele matou o Seleuco IV envenenado. Tramou isso e conseguiu matar. E daí proclamou o filho do Seleuco, porque o mais velho estava em Roma. Ele pegou o menor e proclamou rei e falou que ele ia ficar ali no controle de tudo até que ele tivesse idade para conseguir tocar o barco. E o nome dele também era Antíoco, desse pequeno. Também era Antíoco. Então, Antíoco foi no quarto, nesse ínterim, está saindo de Roma, né? Saiu de Roma e veio para lá. E aí a coisa complicou, né? Então, esse vai ser o último verso, porque nós vamos aí parar aqui e depois voltar, retomar dele para frente, tá? Agora está chegando nele. Né? Vamos ler Macabeus 1:10, aqui embaixo. Deles, né, dos gregos, saiu aquele rebento ímpio, Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, que é o rei Antíoco III. Ele tinha estado em Roma como refém e se tornara o rei no ano 137 da dominação dos gregos. Aqui tem só uma correção: a dominação dos gregos, veja que é parte pelo todo. Os gregos, desde Alexandre, era todos, né, os 4, mas eles, quando falam aqui, por causa de o livro foi escrito para mostrar toda essa luta com os Seleucos, ele está pensando só nos Seleucidas. Então, os Seleucidas não é 33, como é a dominação dos gregos lá do tempo de Alexandre o Grande. É 312, quando os Seleucidas tomam o reino deles, né? Dominam o reino deles e pronto, e dali para frente começa a contar a dinastia Seleucida. Então, se você pegar 312 e subtrair 137, você chega em 175, que é quando Antíoco IV Epifânio usurpou o trono. Quando ele foi lá e usurpou o trono. A gente vai ver esse enredo todo no próximo estudo, para começar o próximo estudo, tá? Bom, ele é longo, né? Agora acabou, lógico, agora acabou. Mas o próximo vai ser um pouco mais interessante, né? Entra em Antíoco Epifânio e tudo é intenso. Aqui a gente tinha que passar essa trajetória até chegar ao 8º. Era importante chegar no 8º para a gente entender quem é o 8º, porque realmente ele é o 8º. Teve o 7º, teve o 6º, teve o 4º, né? Teve o 5º, né? Teve todos eles, até o 1º. É isso que a gente precisava, só entender que está rastreado, um por um. Não tem como você fugir para Roma, fazer outras coisas, não tem. E dá para forçar, lógico, mas ela força e detona todo o texto. E a história, tá? Não faz nenhum sentido, tá? Então, basicamente é isso. Agora a gente parou aqui, nós vamos retomar em Antíoco. Em Antíoco Epifânio IV é toda a história daí que interessa, tá lá. Mas era necessária essa parte introdutória para a gente chegar até ali, tá bom? Pessoal, obrigado por ter ficado comigo até agora. Um abraço para vocês, até a próxima. Daqui a pouco a gente faz o outro. Tchau.